A graça e a paz de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 21, enquanto eu conto uma pequena história para você. João, capítulo 21. Aquele jovem japonês gostava de conversar. Sabendo que eu era brasileiro, olhou para mim e falou assim: Neymaru, shiteimasu ka? Falei, shiteru. Watashi wa onaji machi ni sumimashita. Honto. Aí ele ficou todo empolgado. Ele perguntou para mim: você conhece o Neymar? Eu falei: conheço, a gente é da mesma cidade. A gente mora na mesma cidade. Ele: verdade. Ele ficou todo empolgado. Mas a verdade, irmãos, é que, embora eu conheça o Neymar, eu nunca estive perto dele. Nunca nem mencionei, nunca nem o vi. Nós falamos que conhecemos as pessoas, mas pode ser que nós conhecemos apenas de ouvir falar. E a minha preocupação nesta noite é saber se você realmente conhece, não o Neymar, mas se você realmente conhece o Senhor Jesus Cristo. Porque se você não o conhece, é necessário que você venha a ter uma experiência pessoal com Ele. Estamos em João capítulo 21, vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos, estamos juntos? Não conheceram que era Jesus. Amém, até aí. Oremos ao Senhor. Deus Pai, nós queremos render graças a Ti por essa Tua palavra, meu Deus. Nós suplicamos, Pai, que o Senhor venha inundar o nosso coração com a Tua verdade. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos leve, Pai, a um profundo e real conhecimento da Tua pessoa. Senhor, nós entendemos, Deus, que a única maneira de nós te conhecermos é através do Teu amado Filho, Senhor Jesus. E eu rogo, Pai, mais uma vez, ajuda-nos, Senhor, queremos conhecer, queremos saber mais a respeito do nosso amado Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, nós rogamos no nome do Filho, em nome de Jesus. Amém, amém. Sente-se adorando o nome do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Existe uma busca na ciência a respeito da figura do Jesus histórico. Um Jesus que é destituído daquilo que nós encontramos na página do Evangelho. Eles querem a figura humana de Jesus sem o poder que os Evangelhos lhe concedem. Porém, a pergunta permanece. Quando Jesus esteve entre nós, ele fez uma pergunta a Pedro: quem dizem os homens que eu sou? Saber quem é Jesus é importantíssimo, conhecê-lo é fundamental. Quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a partir dali, daquela revelação imediata dada por Deus, Pedro passou por um estágio de aprofundar o conhecimento de Jesus, e a gente vai perceber, meus irmãos, que no seu relacionamento muita coisa acontece. Nós estamos no texto de João capítulo 21, o final do Evangelho de João, e ali estamos junto ao mar de Tiberíades, também conhecido como mar da Galileia de Genezaré. Esse mar foi palco de muitos eventos sobrenaturais. Quando Jesus estava com os discípulos ali na Galileia, aquele mar foi testemunha de grandes milagres. Eu queria compartilhar alguns com vocês, porque isso tem muita relação com o que eu quero lhes mostrar hoje. O primeiro grande milagre que acontece no mar da Galileia, quando Jesus inicia o seu ministério, está passando pelo mar, ali pela costa, pela praia, quando de repente ele vê, conhece, havia visto antes, ele vê Pedro ali, que está arrumando as redes com os seus companheiros, não haviam pescado nada, então o Senhor pega o barco de Pedro emprestado
e ele começa a pregar a partir dali. Depois ele diz: agora toma o seu barco, volta para o mar e lança a rede. Diz: mas Senhor, nós não pescamos nada, trabalhando a noite inteira sem pescar nada. Lança a rede. E Pedro faz assim, e a partir daquele momento, quando os peixes começam a pulular dentro do barco, começam a saltar, então Pedro tem uma experiência tão dramática, que era para ele nunca mais esquecer. Pedro diz: Senhor, afaste de mim, porque eu sou um homem mortal. Daquele momento em diante, Jesus disse: doravante serás chamado pescador de homens. E aqueles homens passam a seguir Jesus. Esse foi o primeiro grande evento no Mar da Galileia. A partir dali outras coisas vão acontecer. Por exemplo, vão acontecer 2 multiplicações de pães. A primeira, o Senhor está ali junto de Genezaré, uma cidade costeira do Mar da Galileia, quando ele vê que a multidão está faminta, está chegando o finalzinho da tarde, e é longe para as pessoas saírem para buscar algo, não há onde comprar. Então o Senhor pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos emprestados de um garoto, e ele faz uma grande multiplicação. As pessoas comem até se fartar, eles repetem, ninguém fica sem estar saciado com o pão que o Senhor oferece. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentam a multidão de 5.000 pessoas. Depois desse evento, Jesus entra no Mar da Galileia, e quando ele entra no mar, vem uma tempestade. Aquela tempestade está perturbando todos que estão no barco, menos Jesus, que está dormindo. Ele dorme no barco, mas de repente eles não querem incomodá-lo, mas incomodam o mestre, despertam: mestre, vamos perecer. Então o Senhor ergue as mãos e diz: vento, mar, acalma. E naquele mesmo momento, quando a calmaria vem, eles percebem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles passam para o outro lado. Então o Senhor Jesus, do outro lado, um pouco mais tarde, faz uma segunda multiplicação de pães. Agora são 7 pãezinhos que o Senhor, naquele momento, multiplica, e aqueles pães são multiplicados, alimenta 4.000 pessoas, há alguns peixes também. Aqueles 4.000 são alimentados, eles têm que voltar. Agora o Senhor não vai no barco falar para eles irem sozinhos, eles entram no barco, estão no barco, vem de novo uma tempestade, a tempestade vem, está à noite, eles não sabem o que fazer, o Senhor não está presente. Então naquele momento eles ficam tão assustados, e no meio do mar, naquela escuridão, um ser extraordinário aparece andando sobre as águas. Eles não sabem quem é, pensam que é um fantasma, eles gritam. O Senhor diz: não temam, que sou eu. Naquele momento, quando o Senhor vem, Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, deixa-me ir contigo. Ele disse: vem. Pedro vai, anda sobre as águas, afunda, o Senhor o toma pela mão, levanta. E nós temos agora 2 grandes experiências, 2 experiências de multiplicação de pães e 2 experiências de mar bravio. E nessas 2 experiências são marcantes da vida de Pedro. Pedro jamais poderia esquecer que o Senhor multiplicou o pão 2 vezes, que o Senhor acalmou o mar 2 vezes. Mas, irmãos queridos, toda experiência que nós temos, elas servem para nos manter firmados naquilo que nós acreditamos. Recentemente conversei com uma pessoa, e essa pessoa me disse: pastor, eu estou agora em uma igreja reformada, e ali o pastor me disse que eu tenho que pegar a minha experiência, que ele não duvida do que eu vivi, mas tem que pegar essa minha experiência e colocar de lado, porque a experiência é pessoal. E isso me fez trazer essa mensagem hoje para nós, a igreja, porque as experiências que nós temos não são para serem colocadas de lado, elas existem para fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Quando nós lemos, irmãos queridos, em Romanos capítulo 5, a palavra nos fala o seguinte, que a tribulação produz a paciência produz o quê? A experiência. A paciência ou perseverança produz a experiência não traz confusão. Portanto, irmãos, eu tenho que entender que quando eu passo pelas dificuldades, cada deserto, cada mar, cada situação, cada tempestade que nós cruzamos, estamos adquirindo paciência, perseverança, para que na perseverança adquiramos experiência. Se você não vai até o final do caminho, você nunca adquire experiência, e só a experiência te mantém firme naquilo que você acredita, não vai lhe causar confusão. Por que eu digo isso? Eu digo isso, irmãos, porque na palavra de Deus que nós estamos lendo, nós encontramos o seguinte,
que a experiência tem um valor fundamental, para que nós não hesitemos. Porém, quando Jesus vai para a cruz, passa pela sepultura, ao terceiro dia ressuscita, Jesus, naquele momento, diz às mulheres que estão junto ao sepulcro, os anjos avisam a elas, dizendo o seguinte: vai e dize aos meus discípulos e a Pedro, que eu estou esperando por eles na Galileia. O anjo deu o recado de Jesus. Isso está em Marcos capítulo 16, versículo 7, Marcos 16, 7, mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Os discípulos já haviam visto Jesus. Se você está em João capítulo 21, ainda não abriu a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, sabe que no versículo 14 está escrito o seguinte, que já era a terceira vez que Jesus se apresentava aos discípulos. Ele se apresentou 2 vezes no cenáculo, era a terceira vez. Não obstante o Senhor aparecer tantas vezes, os discípulos ainda estavam atordoados por tantas notícias, estavam ainda perturbados e inquietos com aquilo que haviam vivido naquela semana tão perturbadora. Agora eles estavam esperando na Galileia, saíram de Jerusalém, fizeram um longo percurso, havia acabado a Páscoa, havia acabado a festa. 7 deles, eu estou dizendo a respeito de Simão Pedro, estou falando de Tomé, estou falando de Tiago, filho de Zebedeu, junto com seu irmão João, estou falando de Natanael e outros 2 que não são identificados. 7 deles foram para a Galileia em obediência àquilo que o Senhor disse pelo anjo, que estaria encontrando com eles lá na Galileia. Eles estão agora na Galileia e esperando. Algo vai acontecer. Quando eles estão na Galileia, Pedro, por sua personalidade afoita, ele tem que fazer alguma coisa. Então Pedro decide: vou pescar. E quando Pedro fala vou pescar, ele está talvez pensando em adquirir algum recurso para ajudar sua família. Afinal de contas foram 3 anos investidos numa empreitada frustrada. Pedro supunha que ele estaria numa situação socialmente muito melhor, dentro do reino davídico, que Jesus seria o Messias, que estaria sentado no trono, desbarataria o Império Romano. Agora acontece que Pedro fez um investimento tão alto, e agora ele tinha que voltar à mesma condição humilde de pescador da Galileia. Pedro disse: vou pescar. Os outros que não eram pescadores, com exceção de Tiago e João, vão junto com Pedro, entram no mesmo barco. E aí eu paro para pensar o seguinte: tem muita gente entrando em barco furado, tem muita gente entrando em mares que não foi lhes solicitado para que navegassem. Há pessoas que, quando tomam uma palavra, ouvem uma palavra de Jesus, tem que entender que quando o Senhor disse: esperem por mim, aguardem pelo Senhor, porque o Senhor virá e Ele falará aos nossos corações. Eles estão agora na Galileia, eles estão dentro do barco, estão pescando. Lembra que eu lhes falei que Jesus fez duas multiplicações de pães? Lembra que eu falei que o Senhor tratou com eles 2 vezes no mar da Galileia, facilitando-lhes a vida, quando Ele acalma as tempestades? Porém, quando o Senhor, na Galileia, fez a grande pesca maravilhosa, foi apenas uma. Ele estava aguardando uma segunda para um momento especial. E acontece que agora eles estão naquele mar, é escuridão da noite, as estrelas estão no céu, não há tempestade, aquele mar está calmo, o mar está para peixe, porém nenhum peixe pula na rede. Tudo está favorável. Fazia, puxa vida, 3 anos que Pedro não pescava, com exceção de uma vez que ele pescou com uma varinha, mas nunca mais Pedro havia pescado. Mas ele tinha a experiência profissional da pesca, ele sabia como pescar, sabia que o mar era favorável, tudo era propício, aquela noite era favorável, porém, não pescou nada. Ele volta para a praia,
empurra o barco, os outros estão com ele. E naquela madrugadinha, o sol está raiando, e uma pessoa surge no cenário. Essa pessoa vem caminhando pela praia, e essa pessoa usa uma palavra muito bonita no grego. Ele diz Pairion, que quer dizer, está escrito aí filhos, porém é o mesmo que dizer meninos. Meninos, pegaram alguma coisa? A mensagem começa aí. Quero que você perceba uma coisa. Eu fico estupefato, para não dizer uma outra palavra. Como pessoas que, tendo uma experiência profunda, real com Jesus, acabam depois voltando para as coisas velhas, retrocedem, voltam para situações depois de terem tido experiências extraordinárias, experiências de milagres com Deus, e depois recuam, retrocedem, voltam atrás. Será possível que as pessoas um dia tiveram conhecimento da salvação? Será que um dia elas foram realmente salvas? Aqueles que um dia estiveram andando com Jesus, andaram não com Jesus histórico apenas, mas com Jesus chamado o Filho de Deus, aquele que veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Eu tenho algumas suposições, mas o que me surpreende ainda mais é o fato de que nenhum dos 7, nem Pedro, nem Tomé, nem Natanael, nem Tiago maior, nem João, o discípulo amado, nem os 2 outros, nenhum deles, nenhum dos 7, conseguiu captar, perceber que aquele homem que falava com eles era o próprio Jesus. É estranho, estranhíssimo, que aqueles homens que andaram com Jesus não perceberam que era ele, irmãos. Durante as vigílias da noite, quando nós fazíamos vigílias no monte, os irmãos subiam, e mesmo naquela escuridão, eu consegui identificar quando João Marcos chegava no meio da escuridão. Quando um outro irmão subia, eu percebia pela silhueta, pelo andar, pelo proceder, eu percebia quem era que estava chegando, mesmo na escuridão da noite. E como aqueles homens no clarear do dia não percebem que é Jesus. Eu posso imaginar algumas coisas. Eu posso entender porque algumas pessoas não conhecem realmente, não reconhecem Jesus nas circunstâncias. Irmãos, nós já passamos por grandes dificuldades no Japão, todos nós. Passamos por uma grande crise em 2008, depois atravessamos 2011, depois chegamos a 2014. 2022 não é diferente. O mesmo Jesus que esteve conosco em cada crise estará conosco também em todo o tempo, porque Ele prometeu: não vos deixarei, nem jamais vos abandonarei. É promessa de Jesus, amém? Glórias a Deus, Ele não nos vai abandonar. Contudo, nós corremos o risco, se não tivermos experiências profundas com o Senhor, corremos o risco de até mesmo ter experiências com Ele, recuarmos, deixarmos de ser quem somos nele. É claro que aconteceu com Pedro, não foi de uma hora para outra. Nada acontece de forma exclusiva ou imediata, mas são poucas coisas, são as pequenas gotas que vão enchendo um balde. Quando Pedro disse para Jesus: Senhor, de maneira nenhuma, todos podem te negar, mas eu não. A partir daquele momento, algo ia começar a acontecer na vida de Pedro. O Senhor disse: Pedro, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O diabo quer se andar a tua mão, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, existe a possibilidade da nossa fé desfalecer, da nossa fé enfraquecer. E é o que vai acontecer com Pedro. A outra gota é quando Pedro vai conversar com Jesus, quando o Senhor declara o seu plano. Parece loucura para Pedro, quando o Senhor disse que teria que entregar a sua vida em favor do mundo. Naquela hora, Pedro diz: não faças tal, Senhor, para trás de mim, Satanás.
Pedro está confuso, mas ele tinha que cumprir a sua palavra, que disse que nunca ia deixar Jesus. Ele tenta defender o Senhor no horto, porém ali, algo vai acontecer. O Senhor diz: não faça tal, Pedro, que com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro debanda, todos vão embora. Pedro está confuso. Ele tenta ir atrás de Jesus, ali junto à fogueira, na casa de Caifás. Ele nega o Senhor por 3 vezes, e aquela negação vai ficar no coração de Pedro. Estamos agora com Pedro, que está com a sua fé dilacerada, está com o coração ferido, e quando o coração se fere, irmãos, nós perdemos aquela fé que nos leva a continuar. Quando o coração está machucado, quando a gente fica ferido, nós às vezes perdemos a visão daquilo que nós temos que realmente enxergar. Por que é que eles não perceberam que era Jesus que estava na praia? Por que é que Pedro não enxergou isto? Eu parei para pensar e eu suponho algumas coisas. A primeira delas eu vou chamar de outra prioridade. Quando nós temos uma outra prioridade, nós não enxergamos as pessoas. Por exemplo, você vai ao mercado, você está com pressa, você vai comprar uma única coisa. Às vezes você vai no mercado, tem alguém que você conhece ou que te conhece, você entra, você sai e nem se deu conta que a pessoa estava ali. Porque você tem algo na sua mente, você tem um foco. E quando nós colocamos foco em alguma coisa, nós realmente não enxergamos o que está à nossa volta. Mas não era isso que aconteceu com eles. Porém, irmãos, quando nós temos prioridades diferentes, nós não conseguimos enxergar Jesus. Em João capítulo 14, versículo 7, você vai encontrar Jesus falando para os discípulos de uma forma bastante clara: se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. E já agora vocês o conhecem e já viram o Pai. Quando ele falou assim, então Filipe disse: Senhor, se o Senhor está dizendo que se te conhecemos, nós conhecemos o Pai, então mostra o Pai para a gente. Naquela hora o Senhor disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês não estão me percebendo, não estão percebendo que quem vê a mim vê o Pai? Filipe não via porque ele tinha um foco numa outra coisa. Ele não estava conseguindo enxergar o Pai em Jesus, Jesus no Pai, porque a prioridade dele era outra. Quando nós vemos a carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, abra lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Você vai encontrar, talvez, a resposta para essa situação, porque eles não conseguem perceber que é Jesus que está na praia. A Bíblia nos fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não estamos mais tratando com o Jesus que esteve com os discípulos apenas. Estamos falando do Cristo ressurreto, o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, mas agora ele está ressurreto, e ele se manifesta a quem quer. Ele se revela àquele que tem olhos espirituais para discerni-lo, para percebê-lo. E eles não tinham esses olhos. Por quê? Segundo motivo, porque eles mudaram os seus planos. Quando nós mudamos os nossos planos, nós perdemos a visão de Jesus. Lembra o seu plano quando você veio para Jesus? Qual era? Quero te conhecer melhor, Senhor. Quero viver para ti. Quero estar na tua presença. Quando nós falamos em conhecer melhor a Jesus, nós tínhamos planos, mas quando os nossos planos mudam, algo acontece. Há pessoas na história da igreja que mudaram os planos. Atos capítulo 13, versículo 13, nos fala que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, levaram consigo João Marcos. Porém, João, no meio do caminho, ele retrocede. Está escrito assim, em Atos 13, 13. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ele voltou por causa das dificuldades, talvez, da empreitada. Ele recuou, voltou atrás. Mas graças a Deus que havia esperança para João Marcos. Mais tarde ele é renovado, ele é restaurado. Mas eu vejo uma outra pessoa na carta de Timóteo, a segunda, capítulo 4, versículo 10, que há uma outra pessoa chamada Demas,
que Demas era amigo de Paulo, companheiro de ministério, porém Demas, amando o presente século, abandona tudo, deixa tudo por amor ao presente século. Um missionário que de repente abandona tudo. O que acontece com as pessoas? Por que as pessoas tomam uma postura de seguir a Jesus, de repente voltam atrás, às vezes voltam para Jesus, às vezes não voltam mais? O que acontece com essas pessoas? Por que mudam de plano? Talvez por causa da decepção. Porque imaginavam uma coisa e não é isto. Porque supunham que Jesus faria algo e ele não fez. Nós vemos em Lucas capítulo 24, versículo 21, você vai encontrar 2 discípulos frustrados, dizendo: nós esperávamos que fosse ele o que remiria Israel, mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Nós imaginávamos, supunhamos, esperávamos que fosse, mas não foi. Então, decepcionados com a fé, resolveram seguir um outro caminho. Mas eu paro para pensar, são apenas conjecturas. Eu penso que a pior coisa que realmente aconteceu com aqueles 7, não apenas com Pedro, lembram? As 2 multiplicações de pães, aquela pesca maravilhosa, e também a calmaria na tempestade. 2 vezes, o Senhor fez isso 2 vezes. Era suficiente para implantar no coração deles memórias, para eles nunca mais esquecerem. Mas por que esqueceram? Eu tenho um velho computador em casa, tem mais de 7 anos. Ele anuncia toda vez que eu vou abri-lo, ele é lento, ele anuncia: seu computador está apenas com 12% de memória. E eu tenho que trabalhar com ele lentamente. Alguém diz: por que você não compra outro? Mas eu gosto daquele computador. Mas ele tem uma memória que não abarca tudo o que ele tem dentro dele. Ele não consegue lidar com tantas memórias. Há pessoas que talvez estão com o meu velho computador, estão com a memória apagando, estão com a memória saturada, e eu quero recordar para você aquilo que Jesus fez na sua vida, para você nunca mais se esquecer que você está seguindo não a homens, você está seguindo a Jesus. Quando nós olhamos da palavra de Deus, eu percebo o seguinte, que no Salmo 106, versículo 21, é algo inconcebível, nos fala assim, a palavra de Deus, que o povo de Israel se esqueceu, esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, esqueceram-se de Deus. Então é bem possível que nós esqueçamos aquilo que Deus faz por nós. É possível que nós realmente deixemos, e isso me espanta mais ainda quando Pedro, na 2ª epístola, capítulo 1, versículo 9, 2 de Pedro 1, 9, nos fala o seguinte: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Eu acho que é isso que acontece com algumas pessoas. Se esquecem da purificação dos seus antigos pecados. E já não dão mais valor. Por isso que nós temos que ter, irmãos, em nossa memória, bem fresco, aquilo que Cristo fez por nós. Não podemos deixar que a decepção surja no meio do caminho e nós simplesmente naufraguemos na fé. Pedro disse que essas pessoas esqueceram que os seus antigos pecados haviam sido apagados. E agora nada enxergam de longe. Estão míopes espirituais, querem perceber, querem enxergar longe, mas não têm visão para ver, não têm olhos para enxergar. A miopia alcançou seus corações. Eu digo isso, irmãos, porque conhecer Jesus é o mais importante. Aqueles homens, quando chegou aquela manhã cedo, não conseguiram enxergar, não conseguiram perceber, não perceberam ou não conheceram que era Jesus. Você consegue conhecer Jesus na sua vida? Você consegue perceber que cada experiência que você adquiriu são
são parte daquilo que Deus chama de fundamentos da nossa fé. Nossa fé está firmada neste fundamento único e poderoso que é a palavra de Deus. Porém, esta palavra, irmãos, me diz claramente que assim como há uma ortodoxia, a palavra, existe uma prática. Existe uma prática que eu tenho que seguir, e a prática é a obediência à palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra, eu tenho experiências pessoais com Deus. Deus está nos chamando a ter experiências reais com Ele. Quando nós temos experiências com Jesus, algo diferente acontece. Eu louvo a Deus por sua misericórdia. O Senhor tinha uma agenda a cumprir, Ele cumpriu a agenda, mas faltava um milagre. 2 multiplicações de pães, 2 tempestades acalmadas, uma pesca maravilhosa. Os discípulos ouviram aquele homem no meio da praia dizer: lance a rede, vocês vão pescar. Eles tomam o barco. É quase que chega a ser imbecil, se não fosse pelo fato de que estamos lidando com homens de Deus. Porque como é que eles vão esquecer? Porque é a mesma palavra, foi a mesma orientação. Lançai a rede para o outro lado. É tudo tão idêntico, o quadro é o mesmo. Eu poderia chamar isto de uma outra palavra. Eu poderia dizer que o que estava acontecendo ali não era um déjà vu. Não é quando você às vezes passa uma experiência e você tem a sensação que já viveu aquilo, déjà vu, mas não era um déjà vu, era algo realmente verdadeiro, era algo real, estava acontecendo de novo, mesmo acontecimento, aquele inicial quando o Senhor o chamou, e agora eles estão no meio do mar, e os peixes começam a invadir o barco, e eles então começam a se alegrar. Nessa hora, João, que é o mais novo, ele logo recupera a memória, ele diz: é o Senhor, só pode ser o Senhor. Então ele pula, sai nadando, Pedro é mais velho, vai atrás, é o Senhor. Alguém lembrou, é o Senhor. Eu tenho que recordar para você que não é o teu esforço pessoal, é o Senhor na tua vida. A tua pesca vai ser diferente, você vai pescar, você vai produzir, você vai fazer, mas lembre-se, não é você, é o Senhor. É o Senhor revivendo na tua história, marcando a tua vida com novas experiências. É o Senhor. O Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos abandona, o Senhor está presente, sempre nos recordando que Ele está cuidando de nós. Aleluia! Ele está cuidando de nós, mas nós precisamos reconhecer Jesus. Precisamos reconhecer que o Senhor nem sempre vem com as suas vestes talares, nem sempre o Senhor vem com a sua barba, nem sempre o Senhor vem vestido de mestre. Não, às vezes o Senhor surge de forma diferente no meio do nosso caminho, e nós nem sequer nos damos conta que é o Senhor. Eu me lembro de uma certa vez, como um jovem pastor, estava lidando com uma igreja pequena. Naquele dia, abrimos o culto, preguei uma palavra fervorosa acerca da salvação em Jesus. E o homem lá do fundo da igreja veio para frente, humilde, cabisbaixo, envergonhado da sua sujeira, estava vestido com trapos, a barba por fazer, uma barba longa, cabelos desgrenhados, uma pequena sacola na mão. Aquele homem veio se achegando e começou a chorar convulsivamente. Eu sabia que aquele homem estava passando pela experiência real e profunda de um novo nascimento. E de repente o culto acaba. E quando o culto acabou, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu ia trabalhar no dia seguinte. Não tinha como fazer muita coisa, mas eu senti aquele homem e comecei a conversar com ele. Ele me contou um pouco da sua história, e eu chamei a igreja, os irmãos que estavam ali no final do culto. Irmãos, ninguém vai embora ainda. Deus colocou algo no meu coração. Esse homem que está aqui agora é nosso irmão. E nós não podemos deixar um irmão no meio da rua. Ele agora é nosso irmão, precisamos fazer algo por ele. Amanhã eu vou trabalhar, mas eu quero incumbir os irmãos de algumas responsabilidades. Quem pode dos jovens vir dormir com ele aqui na igreja? E um jovem levantou a mão, um rapaz, dizendo o seguinte: pastor, eu posso ficar com ele? Eu disse: pastor, eu quero levar ele para casa para dar um banho nele. Outro disse: pastor, tenho roupas para ele. Uma irmã falou: pastor, vou trazer a janta para eles. E ali começou a acontecer uma revolução de amor tão maravilhosa.
E algo aconteceu, eu não fiquei sabendo o que tinha acontecido, porque eu estava trabalhando. Trabalhei na quinta-feira, na sexta-feira era culto de novo, e eu voltei para a igreja. Quando eu cheguei no culto, havia o diácono, irmão, querido irmão, estava chamado Osvaldo. Irmão Osvaldo estava ali sentado no cantinho dele, chorando como uma criança. Irmão Osvaldo, por que o irmão está chorando? Ele disse: pastor, o pastor não sabe o que aconteceu, eu fiz tudo o que o pastor mandou. O pastor deixou o dinheiro para a passagem dele. Pastor, eu peguei e fiz o seguinte, levei ele lá no barbeiro. E quando chegou no barbeiro, o barbeiro ficou assustado para fazer o quê? Faz cabelo e barba. E cortou o cabelo dele, e quando foi tirando a barba, começou a aparecer um rosto tão diferente, um rosto tão bonito, havia luz no rosto daquele homem, pastor. E naquele momento, aquele homem começou a falar o mesmo que falou para o pastor, disse para mim o seguinte: irmão, o pastor deu o dinheiro da passagem, eu quero que você compre a passagem, eu quero voltar para casa. A minha mãe é crente, minha mãe está me esperando. Faz 2 anos que eu saí do Paraná andando, cheguei até São Paulo, cheguei no litoral paulista, caminhando, porque assassinaram meu pai, e meu pai assassinado, eu fiquei esquizofrênico, perdi a memória, saí pelas ruas, mas quando eu cheguei nesta igrejinha, Deus tocou no meu coração. Eu estou com essa sacola, dela tem 2 garrafas de pinga que estão vazias. Eu quero chegar com essas garrafas lá na casa da minha mãe e dizer: mãe, Jesus ouviu a sua oração, Jesus mudou meu coração, me transformou, mãe. Naquele momento, o irmão Osvaldo chorava como eu estou chorando agora. Ele disse: pastor, Deus fez algo maravilhoso. A mãe entrou em contato com a gente, agradeceu por ter recuperado o filho. Mas algo mais maravilhoso ainda aconteceu. Naquela época não era comum, nem todos tinham telefone residencial, celular não havia. Na quinta-feira pela manhã, houve oração das irmãs, elas foram orar no templo, e uma irmã apareceu ali, uma irmã que nunca tinha estado ali. Ela levantou e profecia, começou a dizer o seguinte: eu estive nesse lugar no dia de ontem, para provar o vosso amor, eu encontrei verdade em vós, eu estive no meio de vós. Eu paro para pensar, querida igreja, que nem sempre Jesus virá vestido de paletó e gravata, nem sempre virá como pregador, ele virá de uma forma diferente, ele virá para nós como aquele que é o Rei e Senhor. Jesus virá da forma como nós menos esperamos. Quero que você entenda que Jesus está presente aqui, mas nós precisamos conhecer quando Ele está nos visitando. Ele está visitando a tua história outra vez. Eu vejo como muito significativo que naquele momento Jesus não desistiu de Pedro, como jamais desistiu de nenhum de nós, como não desistiu daquele homem que veio como mendigo na porta da igreja. Deus nunca vai se esquecer de nós, Ele nunca vai nos deixar desamparados. Há uma promessa, há uma certeza, mas nós precisamos conhecê-lo como Ele é. Precisamos reativar nossa memória, avivar nossos pensamentos, recordar aquilo que Deus tem feito por nós. Grandes maravilhas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido tão maravilhoso que nós não podemos esquecer. Eu não o sirvo porque sou pastor, eu não o sirvo porque tenho uma obrigação, eu o sirvo porque eu o amo, eu o sirvo porque eu quero, eu o sirvo porque tenho experiências com Deus do passado que não me deixam sozinho no meio da dificuldade. As minhas experiências servem para fundamentar a minha fé. Estou firmado com os meus pés na palavra, mas os meus olhos estão fitos no meu Salvador, sabendo que o meu Salvador vive, e em breve Ele se levantará, Ele virá, Ele fará, Ele cumprirá a sua palavra. Aleluia. A situação de Pedro ainda era a mesma, mesmo depois do milagre da pesca maravilhosa. Ele chega como quem não quer nada. João sem camisa, molhado, veio nadando, Pedro veio um pouco atrás.
Eles estão chegando, estão ali na beira da praia. Ali tem um fogareiro, tem pão e tem peixe. Jesus está olhando para eles. Os 7 estão ali. Os 7 tinham ouvido o Senhor falar através do anjo: espere-me na Galileia. Dize aos meus discípulos e a Pedro. Deus tinha algo em particular com Pedro. Jesus tinha algo para dizer para Pedro, como ele pergunta para você e para mim: Pedro, tu me amas? André, ainda hoje na nossa conversa lá na sala, você disse: eu não consigo entender, pastor, como algumas pessoas que andaram com Deus, de repente, deixam o caminho, deixam de andar com Deus. Talvez isso não responda a tudo, mas a verdade é que Jesus nunca deixará de buscar por essas pessoas. Ele nunca se esquecerá delas. Jesus sempre voltará com a mesma pergunta: tu ainda me amas? Quando ele pergunta se nós o amamos, ficamos sem jeito, porque as nossas atitudes não demonstram isso. Nossa atitude demonstra exatamente o contrário. Pedro está tão desengonçado diante do Senhor, está tão atrapalhado, tão envergonhado, que ele não tem como dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo. Não com essas palavras. Ele não sabe o que dizer. O Senhor tem que perguntar para ele 3 vezes para marcar aquelas 3 situações que ele negara a Jesus. O Senhor tem que confirmar no coração de Pedro que Pedro ainda é objeto do amor de Jesus. E você? Ama Jesus? E você? Ainda ama Jesus? Deixe que Ele se apresente. Ele ainda é o Salvador. Ele ainda é aquele que deu a sua vida para seu resgate. Vamos ficar em pé. Glórias a Deus. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. 3ª vez. A primeira não mexeu com o coração de Pedro, a segunda mexeu com o coração de Tomé, mas a 3ª, Deus tinha que ser contundente. Jesus tinha que falar cara a cara com Pedro: Pedro, tu me amas? Você ama Jesus? Vamos dizer ao Senhor que nós o amamos. Vamos voltar ao nosso lugar de adoração, vamos voltar para o centro da vontade de Deus, vamos voltar para o Senhor, vamos voltar com pressa. O Senhor tem pressa. A linguagem de amor de Jesus é uma só: se tu me amas, volta a fazer aquilo que eu te mandei, volta a fazer o que eu te mandei fazer. Se tu me amas, faz a minha vontade. Tira a frustração do coração, Pedro. Tira esse sentimento ruim do coração, Pedro, e volta a me amar. Tu ainda me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Senhor, nós reconhecemos, Deus eterno, que o Senhor é o mesmo Deus, em quem não há sombra nem variação de mudança. Senhor, nós entendemos, Pai, entendemos a Tua palavra. Sei que o Senhor te revela como queres, fazes como queres, Senhor. E nesta noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que o Senhor, meu Deus, traga à nossa memória aquelas experiências que tivemos contigo, meu Pai, no decorrer da nossa caminhada. Deus, ó Pai, se depender apenas de mim, Senhor, eu nunca quero me afastar da Tua presença, Senhor, mas eu não tenho, Senhor, meu Pai, forças em mim. Senhor Deus, segura bem em nossas mãos, segura em nossas mãos quando nós, Senhor, corremos o risco de afogar na fé.
Segura a nossa mão, Senhor, meu Deus, dá certeza, Pai, que segurados em Ti, firmados em Ti, Senhor, ó Deus, bem seguro na Tua verdade, na Tua mão poderosa, nós nunca, Senhor, meu Deus, afundaremos. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, Pai, por aqueles, Senhor, que atenderam a convocação do Espírito Santo. Fortalece a nossa fé, fortalece-nos em Ti, Deus. Nós rogamos a Tua bênção, no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós dizemos: nós Te amamos, Senhor. Eu Te amo, meu Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você pode se assentar em nome do Senhor.